Pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos continuar nossa aula aqui. A gente falou sobre ângulos na última aula, né? Isso agora a gente vai falar sobre polígonos. Então, bem tranquilo, pessoal. Primeiro ponto, eu acho que não ficou aqui legal, bem dito, né, as características, mas assim, tem um resumo bem bacana. Fala que os polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso. O que é um polígono? É uma figura plana, igual essa daqui, totalmente fechada, tá bom? E formada apenas por retas, tá bom? Não pode ter curva. Tem curva, não é polígono, tá bom? Então, vamos lá. Elementos de um polígono, pessoal. Aqui ele repete, polígono é a figura plana, fechada, formada pela união de um número finito de segmento de retas, né? Porque se fosse infinito aqui, aí ia ficar complicado, ia praticamente ficar aberto. Então, assim, vai ter um número de segmentos aqui, ó, que vai ser importante para a nossa classificação do polígono. Então, tem aqui os segmentos de retas. Esses pontos aqui, ó, são os vértices, tá bom? A, B, C, D. Aqui, ó, os pontos A, B, C, D, E, F, G e H são os vértices do polígono. Tá bom? Então, o que é o vértice, professor? É a ponta, tá bom? Vértice é a ponta. E aí, os segmentos AB são chamados, os segmentos AB, BC, olha para cá, olha para a tela aqui, ó. AB, BC, tá vendo que é o lado dele? Então, ó, de A até B é um lado, de B até C é outro lado, de C até D é outro lado, tá bom? Então, a união de um vértice, né, de uma ponta com a outra ponta é chamada de lado, tá bom? Bem tranquilo, né, pessoal? E o que são essas linhazinhas aqui? De G até B, de A até F. Como é que a gente chama isso? Dá um tempo aí para vocês. Diagonais. Isso aí, pessoal. Olha só, por que de A até B não é uma diagonal? Porque diagonal, pessoal, é o que une uma ponta até a outra ponta, desde que essa outra ponta não seja vizinha, tá bom? Por exemplo, de A até B não é diagonal, é o que? Lado, tá bom? A gente acabou de ver isso. De A até H é diagonal? Não, porque está ligando A à ponta do lado dela, a ponta vizinha. Então a gente tem de A até H, são segmentos de vizinhos, então não pode ser diagonal. É o que? Lado. De H até G também é lado. Deu para entender, né, pessoal? Se ficar dúvida, comenta aí. Então, ó, um exemplo de diagonal. De A até G é diagonal. De A até F é diagonal. De A até E, de A até D, de A até C é diagonal, tá? De A até B não é e de A até H não é, porque são vizinhos, tá bom? E o conceito de diagonal é importante, pessoal, para a gente saber, por exemplo, a tela do seu celular, a tela do seu computador aí que você está vendo esse vídeo, ou do seu celular que você está vendo o vídeo, a gente mede pela diagonal. E nessa diagonal você vê quantas polegadas tem. Por exemplo, a minha tela aqui tem 14 polegadas de diagonal. Se eu pegar um celular, por exemplo, aqui, ó, e medir a diagonal dele, eu vou ver aqui, ó, quanto tem. Tá? Quanto mede a tela do meu celular. Eu pego de uma ponta aqui a outra, tá vendo? Então, professor, entendi. Se eu medir daqui até aqui, não é diagonal, é lado. Correto, porque eu estou unindo um vértice ao outro vizinho, tá? Uma ponta a outra vizinha. Isso aqui é um polígono. Mas por que é um polígono, professor? Porque ele é formado por retas, ó. A gente tem um retângulo formado por retas, é totalmente fechado. E essas retas não se encontram, não se cruzam. Isso é muito importante e não está aí, tá bom? Mas, por enquanto, a gente não precisa disso. Vamos dar continuidade? Aqui ele fala, ó, os segmentos AF, AE, AD e BG são diagonais do polígono. Então, só mostrando aqui que são as diagonais. Perceba que são alguns exemplos. Diagonais são segmentos de retas que ligam os vértices do polígono. Não pode ser os vizinhos, tá bom, gente? Como eu expliquei para vocês aí. Agora, muito importante, a nomenclatura de um polígono, né? A gente fala, por exemplo, isso daqui. Qual é o nome disso daqui? É um retângulo, né? Mas e aí, como é que eu classifico? Porque eu tenho retângulo, eu tenho quadrado. Por exemplo, se eu pegar um espelho, se eu pegar uma coisa mais quadradinha, igual esse HD aqui, ó. Então, eu tenho exemplos de quadrados. Quadrado,
retângulo, tem o losango, mas enfim, eu quero saber o nome de todos. Como é que eu chamo todos eles? Eu chamo eles de quê? Quadriláteros, tá bom? Porque eles têm 4 lados. 1, 2, 3, 4. Perfeito, gente? Então a classificação dos polígonos vão ser de acordo com os lados. A gente bota um nome e bota a palavra gonos, tá bom? Desculpa. Aqui a gente vai colocar, por exemplo, pensa no tricampeão, né? Triângulo, tá bom? Então, nesse caso, o triângulo, ele vai ter ângulo. Os outros vão ter o gono e o quadrilátero tem o látero, tá? Só explicando a parte que eu falei para vocês do gono, tá? Porque o gono é só em alguns, quer dizer, na grande maioria, tirando o triângulo e o quadrilátero. Então, por exemplo, pentacampeão, a gente bota pentágono, tá bom? Hexacampeão, hexágono, tá bom? Olha aqui, ó, pentágono, hexágono, heptágono, tá bom? Então a gente fica sempre repetindo essa palavra aqui, ó, ágono, ágono, ágono. E aqui, ó, penta, hexa, hepta, octógono, tá? Lembra do, por exemplo, quando tem aquele espetáculo lá de UFC, eu acho, né, que tem o octógono, né? É um ringue com 8 lados, tá bom? Octógono, tá bom? Eneágono, decágono, nome feio, né? Um decágono, dodecágono, aí vai só aumentando, vira decágono, tá ao final. 1 de 1, do de 2, decágono, penta de 5, decágono, tá bom? Aí vai outras variações que a gente não usa muito, tá bom, pessoal? A gente usa basicamente até o 20, mas a gente usa mesmo para valer até o 10, tá? Na verdade, usa mesmo para valer até o 6. Passou do 6, é só a critério de exemplos, tá? Que a gente vai ver muito aí pela frente, mas assim, nas relações matemáticas até o 9º ano, usa praticamente triângulo e quadrilátero, só isso, tá? Pentágono e hexágono são variações que a gente faz, o hexágono principalmente dos triângulos, tá? Tranquilo? Aqui, ó, a gente fala, note que não é necessário decorar a tabela, e sim entendê-la, com exceção do triângulo e do quadrilátero, tá bom? Porque termina em ágono, tá bom? Ágono, pentágono, tá? Hexágono, hexacampeão, pentacampeão. Número de lados mais gono, tá? Penta, hexa, é porque aqui está repetindo o A, né? Ágono, 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 mas repara que no octógono, ó, é o O, tá bom? O restante é tudo ágono, ágono, mas existe a variação do O aqui, ó, octógono. Então você repete o gono, tá? O final, ó, número de lados mais gono. Por exemplo, quando temos o polígono de 5 lados, automaticamente lembramos do prefixo penta, né? 5 vezes campeão, pentacampeão. E aí, vai ser o quê? Pentágono, tá? Agora aqui, vamos fazer um exercício. Vou dar 2 minutinhos aí para vocês responderem. Dá uma olhada nisso. 2 minutinhos não, dá pause aí no vídeo, tenta responder, ó. Qual o nome que a gente dá para esse polígono aqui? Tá bom? Posso responder? Então vamos lá, vamos contar, ó. Vamos começar pelo A. Do A até o G, do A até o B, um lado, 2 lados, 3, 4, 5, 6, 7. Quando é 7 vezes campeão, a gente fala que é o quê? É hexa, é hepta ou é octo? É hepta, né? Então aqui a gente tem um heptágono, tá bom? Heptágono seria o nome desse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então a gente tem o nosso heptágono. Na próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre a classificação dos triângulos, tá bom? Para não ficar muito puxado, recomendo que vocês assistam só até esse vídeo para uma aula, tá? E aí na próxima aula ou durante a semana, ou quando você tiver um tempinho livre, assiste o próximo, tá bom? Que vai ser bem rico também aí. Mas por hoje, esses 2 vídeos já ajudam bastante. E a gente vai fazer uns exercícios aí. Vou colocar os vídeos aqui para vocês com as correções, tá bom? Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.